Bom, pessoal, vou falar aqui sobre o último tipo de reprodução dos protozoários, que no caso é a reprodução sexuada, tá? Por conjugação. Então, eu vou clicar aqui e a gente vai ver de que maneira um paramécio, por exemplo, se reproduz de maneira sexuada por conjugação. Então, tá aqui, tá? Aqui a gente tem dois paramécios, tá? Eles irão se aproximar. E só lembrando para vocês, o paramécio ele é dotado de um núcleo grande, que é o macronúcleo, tá aqui, tá? O macronúcleo, e um núcleo pequeno, que é o chamado micronúcleo, tá? Então aqui são dois paramécios, cada um com seus macronúcleos e micronúcleos. O macronúcleo, que é o núcleo maior, ele vai ser apenas responsável pelas funções vegetativas, né, ou do funcionamento do corpo do paramécio, mas a reprodução sexuada vai envolver principalmente ou exclusivamente o micronúcleo, tá? E onde esses micronúcleos eles vão, de certa forma, vão ser conjugados. Ele vai passar o micronúcleo de um paramécio para outro, tá? Mas é um processo um pouco mais complexo que eu vou tentar mostrar para vocês. Então a primeira coisa que acontece, os protozoários, no caso os paramécios, se aproximam, tá? Cada micronúcleo, não sei se deu para vocês notarem, de ambos os protozoários, eles se multiplicam, tá? Eles vão se multiplicar por meiose, tá? Durante a meiose, tá? Um núcleo diploide vai formar 4 núcleos haploides, tá? Então, a partir do momento que esses núcleos, esses micronúcleos se multiplicam, tá? Por meiose, eles passam de diploide para haploide. Só lembrando para vocês que os núcleos haploides apresentam número de cromossomos ímpares. Então, o processo inicial da reprodução por conjugação é a multiplicação dos núcleos, dos micronúcleos de cada protozoário, tá? Por meiose. Cada micronúcleo ele vai ter quantidade de cromossomos ímpares, vão ser micronúcleos haploides, representados pela equação N. Depois dos 4 micronúcleos formados, tá? 3 eles vão se degenerar, tá? Sobrando apenas um micronúcleo em cada paramécio. Só que esses micronúcleos, dessa vez, eles são haploides. Eles apresentam quantidade de cromossomos ímpares. Posteriormente, esses micronúcleos vão se dividir por mitose. Então, o primeiro protozoário vai multiplicar esse micronúcleo, ele vai dividir esse micronúcleo, o segundo protozoário também, tá? Ficando cada um deles com 2 núcleos haploides. Depois vai haver uma formação de uma ponte citoplasmática e esses micronúcleos eles vão de certa forma passar, tá, de um paramécio a outro. Não sei se deu para vocês verem na animação, tá? O micronúcleozinho do paramécio número 1, que era vermelhinho, passou para o paramécio número 2, e o micronúcleo azulzinho do paramécio número 2, através da ponte citoplasmática, passou para o paramécio número 1. Então, houve aqui a troca de material genético. Posteriormente, esses micronúcleos vão se fundir, tanto no paramécio número 1 para o paramécio número 2, voltando a ficar, tá, diploides, tá, aqui a equação aqui é 2N, tá? Quando eles se fundem, tá, se associam, eles voltam a ficar diploides, continuando aqui o processo. Vai haver o desaparecimento dos macronúcleos, que são esses maiores, na fase seguinte. Vocês vão ver que o macronúcleo de ambos os protozoários eles vão desaparecer, mas antes disso, tá, estão desaparecendo. Os micronúcleos eles vão mais uma vez se dividir por mitose. Então, o macronúcleo se
desaparece nos dois protozoários, e o micronúcleo era diploide, né? Voltou a ser diploide, e eles se multiplicam mais uma vez, voltando a ficar com 2 micronúcleos diploides. E por fim, esses 2 micronúcleos diploides, um deles vai voltar a formar o macronúcleo, e o outro que sobra, tá, vai exercer a função de micronúcleo, que vai ser importante para a reprodução sexuada por conjugação desses seres. É um pouco complicado, mas é dessa maneira que o paramécio se reproduz de maneira sexuada, por conjugação, onde o mais importante é entender que vai haver a troca do material genético, tá? E uma vez existindo a troca do material genético, vai existir uma coisinha chamada de variabilidade genética. Eles vão adquirir novas características, tá? Oriundas do compartilhamento dos núcleos entre paramécios diferentes. Então, um abraço e terminamos aqui o filo dos protozoários.